quando a gente pensa quando a gente fala bibliotecário, a gente já foca logo em biblioteca, de um profissional que está trabalhando diretamente com as bibliotecas, né? Sim. No balcão de atendimento, ali na mesa, atendimento ao usuário. E a gente começa a perceber nessa conversa que vai muito além do bibliotecário que trabalha realmente no dia a dia na biblioteca. Queria que você falasse um pouco pra gente essas outras áreas que o bibliotecário pode trabalhar dentro dos sistemas de bibliotecas, mas sem ser necessariamente na biblioteca. Isso é bem curioso, né? Eu sempre, quando falava para as pessoas, quando eu me formei em biblioteconomia, lá em 2007, eu falava para as pessoas... A gente não fala muito em datas, que aí É, começa a aparecer as idades, né? Aí a pessoa de casa começa a fazer umas contas, não fica muito legal. lá em 2007, e eu falava para as pessoas, biblioteconomia, eles imaginavam que eu vivia dentro de uma biblioteca. E eu nunca trabalhei numa biblioteca com livros. Sempre foi ou com a tecnologia ou com a gestão. Então, existem áreas dentro da biblioteca, de um sistema de biblioteca, né? Claro que se a gente fala de uma biblioteca pública pequenininha, né? Pequena, um centro cultural, aí o bibliotecário é aquele que realmente atende todas as demandas ali, ou pelo menos quase todas. Mas quando a gente fala de um sistema grande, a gente tem várias áreas que o bibliotecário atua, e não necessariamente pegando um livro. Então a gente tem uma área, a própria coordenação, uma estrutura de coordenação ou administrativo, que pensam contratos, é, são relatórios, a gente pensa em indicadores. Nós temos uma área de recursos informacionais que não transita livro por ali, né? Eles são pessoas que estão pensando nos produtos e serviços, nas entregas, entendendo o perfil de usuário da biblioteca, do novo leitor, do novo estudante, do novo professor, elaborando recursos. Pode ser ali uma estrutura de curadoria de recursos, tanto recursos de repositórios, fazendo seleções, pensado na comunidade. A biblioteca digital que pensa recursos digitais, tecnologias para o sistema. A própria apropriação de redes sociais hoje. A gente, até pouco tempo atrás, a gente tinha não era resistência, mas a gente pode dizer assim, uma aversão sobre redes sociais, uma instituição ou numa empresa, por até divulgar algo que não faz parte da imagem. Hoje não. Hoje a gente precisa trabalhar com redes sociais. Então esse bibliotecário pode ser um pilar dentro de uma estrutura. Redes sociais, contratos, tecnologias, dados. Então existem áreas dentro do próprio sistema que se encaixa, né, o bibliotecário dentro da sua formação, né, dentro da sua formação ele não precisa sair, só que com esse pensamento mais amplo, né, de outras áreas. E aí, obviamente, a própria área de catalogação, indexação, tratamento técnico já é da própria essência da biblioteconomia. Sérgio, assim, podemos assim dizer que o bibliotecário do futuro ele seria mais um gestor de dados do que um curador de acervos? A gente pode entender que caminha para isso. O Davi me conhece, eu sou meio preocupado em falar vai acabar, Não vai vai... acabar. Isso é muito difícil. Mas tendências apontam para isso. Mas a gente não consegue ter uma estimativa de nada. Tipo. Não tem... O mundo é muito dinâmico. O mundo, né? Informação, o mundo, o boom da tecnologia, das IAs, isso tudo é muito dinâmico. Então, uma hora é tudo liberado, outra hora é tudo, né, o governo tenta controlar, porque senão foge do controle. Não dá para assegurar. Mas tendências apontam para que um bibliotecário ele seja mais esse curador de dados. Essa pessoa que trabalha com dados, com organização, com estruturas digitais, não necessariamente dados, com estruturas digitais, recursos digitais. E aí, enquanto houver o acervo físico,
obviamente vai precisar do bibliotecário ali, mas ele vai diminuindo, né? A gente vê, tendências apontam para isso. E cada hora, cada tempo que passa vai sendo diminuído. O Isaac colocou numa saia justa, eu vou apertar um pouquinho mais essa saia. A gente vê o surgimento da biblioteca, aquelas bibliotecas tradicionais, o acervo físico. Hoje a gente vive nas bibliotecas híbridas, como você mesmo estava conversando, né? Que são bibliotecas que mesclam acervos físicos com recursos digitais. Sim. E a gente vê até um movimento do MEC, né? Do Ministério da Educação, publicando algumas portarias de documentos já nativos digitais. Então, nos últimos anos saiu a portaria que todas as teses, dissertações e TCCs e TFGs das universidades devem ser nativos digitais e devemos digitalizar os antigos. Como que você vê nesse contexto a biblioteconomia daqui 20 anos nas bibliotecas universitárias? Existe sim. Esse é um direcionamento. É um apontamento que vem diminuindo, né? Mas, por outro lado, a gente tem ainda o livro físico surgindo numa outra camada, que é dessa geração que está resgatando o livro físico. Mas essa é uma tendência que aponta assim, para o digital. Inclusive, acho que o próprio MEC fica confuso com isso. Porque a gente vê realmente os instrumentos do INEP, né, do MEC, para regulação de cursos, já abrindo para acervo digital, reconhecendo plataformas de e-books como recurso informacional para o plano pedagógico. E, por outro lado, a gente vê o mesmo ministério bloqueando cursos EAD. Então, existe lá um conflito de cursos EADs que estão ainda... Esse boom, né, como eu disse, essa avalanche avalanche de tecnologias, IA e nova geração, penso que até eles ficam confusos. Então, por um lado, eles reconhecem esses recursos numa biblioteca, num sistema de bibliotecas. Por outro lado, eles estão ali tentando entender. E não é que eles estão bloqueando, eles estão tentando entender para não perder a qualidade. Eles estão tentando entender assim, o que a gente consegue avaliar e manter ali critérios de qualidade. Isso está solto. E a gente vê até o movimento de algumas instituições privadas mais tradicionais que mantêm só o ensino presencial, né, para nível de graduação. É muito comum até. É uma decisão estratégica Sim. da universidade. Às vezes ela pensa que se abrir pode Cair a qualidade. ou interferir no impacto, e tem toda uma memória. Por outro lado, existem outras universidades, inclusive na mesma dimensão, que já abriram, abraçaram o EAD e estão seguindo. É muito comum o EAD ser bem na linha de pós-graduação, capacitações pós-graduação. Em relação ao curso de graduação, existe ainda um trabalho. Ele vinha com uma certa velocidade. Agora o MEC deu uma segurada. Peraí, vamos tentar entender. Vamos tentar entender. Porque o curso é o mesmo. Então, se é formado em administração presencial e EAD, tem que ter a mesma qualidade. Então, ele está tentando entender como ele garante a mesma qualidade do ensino presencial. O ensino presencial ele já tem um sistema sólido de avaliação. O EAD ainda está sendo entendido. Então, deu uma segurada. Inclusive, tem até algumas polêmicas sobre isso, né? Sobre esse posicionamento da educação em relação aos cursos EAD.